Bom, vamos começar então a quarta aula, de onde a gente parou. Vamos começar a falar mais seriamente sobre o emaranhamento. Em particular, eh, sobre uma ideia que surgiu em 2010, de um físico canadense, apesar do nome holandês, né, canadense, em que ele propõe eh, que o espaço-tempo, na verdade, ele existe porque existe o emaranhamento. A gente já viu que o emaranhamento é uma propriedade essencialmente quântica e ele se dá entre partículas quânticas indistinguíveis, bósons de um lado e férmions do outro. Não necessariamente partículas que interagiram em algum instante. Eu dei um exemplo, inclusive, de um experimento observacional feito na China, há pouco tempo, em que eles mostram que existe um emaranhamento entre um fóton capturado do Sol e um fóton gerado na Terra a partir de um quantum dot. Esse emaranhamento ele é medido usando-se a desigualdade de Bell. Os dois principais métodos para se medir um emaranhamento entre partículas quânticas são ou através da violação da desigualdade de Bell, ou através da existência de uma entropia von Neumann. Essas duas táticas, digamos assim, são as fundamentais para medir, mensurar mesmo, quantitativamente, o emaranhamento entre duas partículas quânticas. Isso os chineses fizeram. Mostraram que existe um emaranhamento entre o fóton que vem do Sol, a 1.500.000 quilômetros, e um fóton gerado em laboratório a partir de um quantum dot. O que o Ramsdonck fez em 2010, esse experimento dos chineses ainda não tinha sido feito, nem o teorema do emaranhamento entre bósons, que é de 2014. Mas ele era um cordista, né, formado em teoria de cordas, e ele extrapolou a teoria de cordas, introduziu redes tensoriais em teorias de gravitação quântica e mostrou que se pode considerar o espaço-tempo como sendo construído através do emaranhamento quântico. E, na verdade, ele mostrou no artigo dele o contrário, né? Mostrou que uma região do espaço-tempo, dividido em duas sub-regiões, se você as considera emaranhadas, em princípio são, por exemplo, uma região habitada por bósons e a outra também. Essas duas regiões são emaranhadas. Quando você desfaz o emaranhamento, o espaço-tempo se divide em duas regiões desconexas. Então, ele faz um exercício, na verdade, de desemaranhamento. A gente vai ver, inclusive, graficamente, como é que isso se dá. E ele coloca no abstract, no resumo do artigo dele, que ele defende que a emergência de espaços-tempos classicamente conectados está intimamente relacionada ao emaranhamento quântico de graus de liberdade existentes em uma descrição não perturbativa da gravidade quântica. Quando você desemaranha esses graus de liberdade associados com duas regiões do espaço-tempo,
você obtém que essas regiões se afastam até a ligação entre elas se cindir, elas se separam. Em inglês, a expressão típica para isso é pinch off, né? É como se você beliscasse, né, alguma coisa para separar uma parte dessa coisa da sua região original. E ele demonstra que essa forma de desemaranhar pode ser quantificada por medidas padrão do emaranhamento. Quais são? Desigualdade de Bell e a entropia de von Neumann. Dito assim, sem você ler o artigo, né, esse resumo é absolutamente enigmático, né? O que esse cara quer dizer com isso? Mas ele vai e mostra passo a passo como ele obteve esse resultado. Esse artigo desencadeou uma série de outros artigos relacionados, inclusive desenvolvendo muito mais a descrição da gravidade quântica através de redes tensoriais. A gente vai ver também rapidamente mais à frente. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso assumindo a correspondência ADS-CFT e mostrando que nesse contexto de espaços antes de Sitter, né, aquilo acontece. E começa com um espaço-tempo conectado e emaranhado. O emaranhamento independe da constante cosmológica e também depende da curvatura, né? A curvatura, seja ela negativa ou positiva, o emaranhamento não se dá conta disso. Ele só considera, por ser um fenômeno essencialmente quântico, e essas considerações são de natureza clássica, essencialmente, constante cosmológica e curvatura do espaço, são conceitos nascidos na relatividade geral, clássicos. O emaranhamento ele não liga para isso. Ele não está nem um pouco preocupado com a curvatura do espaço-tempo em que ele está existindo, em que ele está se manifestando. Então, é isso que o Ramsdonck mostra a partir dessa suposição em um espaço-tempo assintoticamente anti de Sitter. Ele tem o cuidado de não usar um espaço anti de Sitter puro, mas sim um espaço-tempo que tende assintoticamente a um espaço anti de Sitter. Ele não precisa ser um anti de Sitter puro, um ADS. Então, ele faz uma análise do que seria esse espaço de Hilbert, né, composto de duas regiões, 1 e 2, dois espaços de Hilbert, H1 e H2, o produto tensorial deles seria esse espaço de Hilbert total. Aí ele analisa a representação desses espaços de Hilbert em termos das suas funções de onda, esses dois subsistemas. A gente sabe que subsistemas são descritos mais adequadamente usando a função densidade, ou a matriz densidade. Então, ele considera, parte do princípio que esses subsistemas são emaranhados. De acordo com os resultados que a gente já citou, vamos imaginar que o sistema total é um condensado de Bose-Einstein e os subsistemas são duas regiões desse condensado que tem uma fronteira definida por uma área. Bom, ele usa um resultado anterior
que é o espaço-tempo conexo do buraco negro eterno. O buraco negro eterno é um buraco negro que não evapora, ele não sofre a evaporação de Hawking, né? Mas é um buraco negro em ADS. Ele mostra o diagrama de Penrose desse buraco negro eterno. Mas não vamos nos deter nisso. E ele vai exatamente usar a matriz de densidade térmica de uma das regiões. E aí chega no resultado de que a conectividade clássica ela emerge, segundo esse resultado anterior que ele cita, né, devido ao emaranhamento dos graus de liberdade nos dois subsistemas componentes. Os dois subsistemas quânticos, como eu citei, duas regiões de um condensado de Bose-Einstein, por exemplo, isso gera um espaço-tempo clássico conectado, conexo. Aí faz o famoso experimento de desemaranhamento. E considera duas regiões emaranhadas, A e B, separadas através de uma interface, através de uma área, né, entre A e B, que é a fronteira entre, considerando um exemplo esférico, né, esses dois hemisférios A e B são separados através de uma fronteira que ele chamou de atil, uma superfície. E calcula a entropia de von Neumann da região A. Através do traço parcial na região B. Isso é uma definição bastante simples de ser feita, né? O von Neumann descobriu isso nos anos 30, seu livro Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, ele cita essa função densidade, só que ele não desenvolveu, né? Ele não tinha clareza de que essa função densidade ela serve exatamente para descrever estados quânticos que não podem ser descritos através de um produto tensorial, ou seja, são estados emaranhados. Aí o Ramsdorff usa aquele resultado que a gente já citou, de Ryu e Takayanagi, que é a entropia de emaranhamento generalizada entre as regiões A e B. Generalizado porque, além da entropia de Hawking, se adiciona uma outra entropia, que é a entropia de emaranhamento. E como a análise de Hawking era semiclássica, não se falava, nem se cogitava de introduzir um fenômeno quântico puro, como é o emaranhamento. Então, ele busca essa superfície mínima, que faz parte do teorema de Ryu e Takayanagi, nessa geometria dual. Então, a geometria espacial na representação da gravidade corresponde ao interior da esfera, enquanto a geometria em que se localiza a teoria de campos é identificada com essa fronteira da esfera, com um grau de liberdade a menos do que a superfície esférica. Mas está considerando uma esfera S2, né? Essa superfície é uma esfera com menos um grau de liberdade. Então, uma vez que essa superfície mínima atil é a superfície que separa as duas regiões no espaço dual, a gente verifica que quando o emaranhamento tende a zero, as duas regiões tenderão a se desligar uma da outra, né? É o fenômeno do pinch-off que ele cita explicitamente. Daqui em diante, a gente pode considerar
que esse espaço-tempo muito provavelmente vai deixar de ter uma descrição puramente geométrica até que esse emaranhamento seja zero, o emaranhamento entre as duas regiões. E aí ele busca uma visão alternativa na teoria da informação quântica, considerando a informação mútua entre quaisquer dois subsistemas, C, subconjunto de A, e D, subconjunto de B. Ele mostra que essa informação mútua é sempre não negativa e só é igual a zero se a matriz de densidade na união das regiões C e D for o produto tensorial das matrizes de densidade respectivas para C e D. Ora, se essa matriz de densidade é o produto tensorial, é porque os estados C e D não estão mais emaranhados, são estados puros. Então, quando esse emaranhamento entre A e B vai a zero, a informação mútua entre duas regiões quaisquer, C e D, também irá a zero. A gente faz as continhas, né, usando esses operadores correspondentes às regiões C e D, operadores quaisquer, quânticos, mas cada um atuando exclusiva e unicamente sobre os subsistemas C e D. Então, a gente tem que essa informação mútua pode ser escrita de acordo com essa fórmula. Isso é um resultado bastante simples de se obter, não tem nenhum truque aí. Então, se a gente varia um estado continuamente, de forma tal que a informação mútua de C e D vai a zero, forçosamente todas as correlações, ou seja, esses produtos entre os operadores em C e em D, irão a zero também. Então, a gente tem especificamente uma relação do produto entre os operadores O de C sobre a região C e O de D sobre a região D, aproximadamente igual a uma exponencial negativa, onde o expoente é a massa das partículas, cada uma delas situada em um espaço-tempo, em uma das regiões do espaço-tempo, e ele é o comprimento da geodésica mais curta, que conecta dois pontos em C e em L, que contém essas partículas. Combinando essas duas últimas expressões, a gente verifica que quando o emaranhamento de graus de liberdade das regiões A e B, ou que é a mesma coisa, a informação mútua entre as sub-regiões C e D vai a zero, o comprimento da geodésica mais curta vai tender a infinito. Ou seja, essas duas regiões vão se afastar até o infinito. Logo, a fronteira entre elas vai se reduzir a zero. Então, ele usou um caminho alternativo, né, usando a teoria da informação, para chegar exatamente à mesma conclusão. Quando você reduz o emaranhamento entre as regiões A e B, a área da superfície mínima que separa essas duas regiões decresce até zero até elas se separarem. Então, quando você desemaranha essas duas regiões A e B, você desaparece com o espaço-tempo original e fica com dois espaços-tempos desconexos. Mas você pode brincar, dizendo que em cada um deles existe um buraco negro eterno, né, sem evaporação de Hawking, etc, etc. Então, ele faz uma análise bastante completa, vejam bem, usando o espaço antes de Sitter, né? Mas, como eu disse, o emaranhamento ele é infenso à natureza do espaço, a curvatura do espaço é positiva ou negativa. O emaranhamento é essencialmente quântico, a curvatura é uma medição essencialmente clássica. Então,
ele usar um espaço de Sitter ou antes de Sitter, como é o caso, não vai afetar esse fenômeno de desemaranhamento, que é o que ele quer demonstrar. Então, ele conclui, com esse resultado surpreendente, é que o fenômeno do emaranhamento, que é intrinsecamente quântico, parece ser crucial para o surgimento da geometria clássica do espaço-tempo. Aí um outro físico, Brian Swingle, em 2018, ele vai além, ele desenvolve mais a descrição dos sistemas quânticos através de uma rede de tensores, uma rede tensorial, o Tensor Network. E o título do artigo dele é Do Emaranhamento ao Espaço-Tempo e à Gravidade. E eu cito mais uma vez aquela frase do Wheeler, que o espaço-tempo diz à matéria como se mover, e a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. O Swingle usa o espaço antes de Sitter, essas utilizações do espaço antes de Sitter é simplesmente porque as contas ficam fáceis, né? Por causa da dualidade entre o espaço antes de Sitter e uma teoria de campos. A teoria de campos conforme, unitária, evidentemente. Mas, como a gente está falando de emaranhamento, e o emaranhamento não tem nada a ver com a curvatura do espaço, ele é um fenômeno, é um processo essencialmente quântico, o Swingle ele faz a ilação de que o emaranhamento é o próprio tecido do espaço-tempo. E ele vai mais além das contas, né? E se pergunta por que o espaço-tempo deve ser originado por algo mais. A questão é que uma teoria da gravidade quântica precisa ser independente de uma geometria de fundo, como é o que acontece com a relatividade geral. A relatividade geral ela parte de uma geometria pseudo-riemanniana. Pseudo porque o sinal de um dos elementos da distância é negativo. Só por isso. Mas é uma geometria que possui uma métrica a priori. Em uma gravidade quântica, principalmente quando a gente considera que o espaço-tempo se forma a partir de uma geometria, nasce a partir dessa geometria, não vive dentro de uma geometria. No início do universo, antes da matéria existir, a gente precisa não só acrescentar esses efeitos quânticos, essas flutuações quânticas, como também utilizar a flexibilidade que nos dá você supor a não existência de uma geometria de fundo, de uma geometria original, de uma métrica original. Aí faz uma consideração razoavelmente longa, né? Comparando sistemas quânticos de baixa energia, de altas energias, mas eu não vou me deter aqui. Então vamos ver agora quais seriam esses caminhos para a gravidade quântica. Esse título eu tirei de um livro do Lee Smolin, que eu já falei que é um dos fundadores da LQG, da gravidade quântica em laços. Ele escreveu esse livro em 2001. Intitulou esse livro de Os Três Caminhos para a Gravitação Quântica. Então, a gente
pode fazer um exercício, né? Um Gedanken Experiment, considerando o espaço-tempo plano, que contém uma caixa de raio R cheia de fótons térmicos, com energia total E. Ou seja, possui uma entropia térmica no interior dessa caixa. Introduzindo a constante de Newton G e exigindo, usando as condições parciais de um sistema de unidades planckiano, mas apenas considerando a velocidade c igual a 1, a velocidade da luz c igual a 1, mas mantendo o valor da constante de Newton, a gente observa o seguinte, que quando o produto da constante de Newton por essa energia térmica total é muito menor do que o raio, muito menor do que o raio dessa caixa, cheia de fótons térmicos, a gente obtém em 3 dimensões que a entropia da caixa é proporcional ao volume da caixa, como o Boltzmann encontrou. Mas no extremo oposto, quando o produto da constante de Newton G pela energia total é muito maior do que o raio dessa caixa de fótons ou de bósons térmicos, os efeitos da gravidade são intensos, fazendo a caixa de fótons colapsar em um buraco negro com um raio R0 igual a 2GE. O Jacob David Bekenstein, contemporâneo do Hawking, que descobriu a entropia do buraco negro, mas não desenvolveu, ele concluiu que o buraco negro deveria possuir entropia, uma vez que os fótons originais a possuíam. De outra forma, haveria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Então, em 73, o Bekenstein, antes do Hawking, né, encontrou esse resultado, de que haveria uma entropia no buraco negro. Logo, o buraco negro seria dotado de temperatura e entropia. Mas acontece que, na época, se admitia que um buraco negro era uma entidade, ainda não havia sido observada, evidentemente, em 73, era uma entidade abstrata ainda, né? Onde a matéria só entrava, a matéria e a energia só entravam nele, ele não emitia nada. Então, o Bekenstein desistiu, ele abandonou essa suposição dele, que achou incompatível com a física de um buraco negro. Porque um buraco negro, na época, ele era tido como sendo uma entidade física com temperatura absoluta zero e entropia zero. Mas o Hawking não tinha esses pruridos do Bekenstein. O Bekenstein era um judeu ortodoxo, muito muito sério, né? Ele ficou na dúvida, numa certa altura, se ele seria físico ou se seria um rabino. Ele adotou a física, mas manteve a sua religião judaica muito acesa, quase radicalmente. Então, ele abandonou essa entropia do buraco negro, que achou que não tinha sentido físico isso, mas o Hawking foi em frente e encontrou que a entropia do buraco negro é proporcional à área do seu horizonte, e não ao volume. Então, essa SBH, a entropia do buraco negro, ela é proporcional à área do horizonte de eventos, ABH, dividida por 4G, G é a constante de Newton, vezes a constante de Planck reduzida, H bar.
Logo, em espaço-tempo plano, essa área é proporcional a R2, não a R3. Mas vamos levar à frente a suposição do Boltzmann, que levou a essa contagem de microestados, né, térmicos, que dão uma entropia proporcional ao volume, e vamos contar o número de microestados dos graus de liberdade microscópicos em um buraco negro. Isso foi feito por um físico americano chamado Strominger, que colaborou até o fim da vida do Hawking. Strominger também foi um dos artífices da teoria de supercordas, né? Ele era um cordista, mas ele fez um artigo em que ele fez essa contagem de microestados em um buraco negro e encontrou exatamente a área de Hawking proporcional, a entropia de Hawking proporcional à área e não ao volume. Isso levou o Toft, 20 anos depois do Bekenstein, do Hawking, em 1993, a especular com o sistema gravitacional que se estende em D dimensões e pode, em última análise, ser descrito pelos graus de liberdade do sistema existente em D-1 dimensões. Ele chamou a isso de princípio holográfico, porque a analogia imediata é com uma imagem holográfica em que uma superfície registra de forma codificada, usando uh, uh, lasers coerentes, essa imagem codificada na superfície. O holograma é uma película, é um filme. Só que você olha ali e não vê nada, você vê uma série de manchas. Você, para recuperar a imagem que gerou aquele holograma, você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que iluminá-lo exatamente pelo feixe laser, ou pelos feixes lasers que o geraram. Em geral, é mais de um que tem que captar a imagem em 3 dimensões, frente e verso, em cima e embaixo. Mas você reproduz a imagem em 3 dimensões, você é capaz de girar essa imagem, é capaz de ver o que está por trás dela. Então, o Toft usou essa analogia e chamou essa especulação dele de universo holográfico. Como eu já falei também, foi levado a sério pelo Susskind, que desenvolveu melhor essa suposição, essa hipótese. E a dúvida vem aí. Se a gente assume que os passos de estados de uma gravidade quântica, que era a proposta do Toft, é um espaço holográfico, será que as leis dinâmicas da gravidade também serão holográficas? Aí é simples fazer uma análise usando a própria fórmula da força gravitacional de Newton, né? E medindo a totalidade da massa M2, que é muito maior do que M1, por exemplo, o Sol e a Terra, analisando apenas a trajetória de uma massa de teste M1 distância. Analisando a órbita da Terra, você consegue quantificar a totalidade da massa do Sol usando apenas aquela expressão newtoniana ali. A mesma coisa pode ser feita com a eletrostática, que tem uma lei de força também proporcional a 1 sobre R2. E você sabe que você pode medir, através da lei de Gauss, por exemplo, a carga de um sistema a uma distância infinita. Essa distância infinita você chama de fronteira, assim como no caso da gravidade. Essa fronteira é exatamente aquela superfície holográfica que o Toft especulou que existe.
Bom, então, algumas considerações, eu não vou me alongar sobre isso, são mais explicativas de forma intuitiva, né, disso que a gente falou. E o Swingle, ele usa agora as redes tensoriais exatamente para geometrizar, para obter uma definição geométrica, uma representação geométrica do emaranhamento, usando qubits. A gente vai e volta e chega de novo no bit from bit. Então, isso mostra como seria qubits, estado genérico, como seria a representação de qubits usando uh, uma rede tensorial. Aqui é uma rede tensorial, digamos assim, absolutamente trivial, né? Um qubit apenas, mas você pode deduzir dali que esse objeto é um tensor. Então, representando agora as combinações lineares de estado de base de qubits, 00, 01, 10 e 11, por exemplo, você separa essas combinações lineares em duas classes, ou em duas subclasses, melhor dizendo. Uma subclasse de estados em que esses qubits 1 e 2 não são correlacionados. São estados puros, ou seja, são estados desemaranhados. Mas aqueles estados que não podem ser fatorados, não podem ser escritos como produto tensorial, esses são os estados emaranhados. Então, há uma forma gráfica de se representar isso, e essa forma gráfica é apenas auxiliar, porque o que importa é a representação algébrica disso. É com essas representações algébricas que as contas são feitas. Interessante é que essas redes tensoriais são objetos matemáticos totalmente genéricos. E a utilidade maior delas é quando a dimensão de vínculo é pequena, ou seja, há poucos qubits. E você pode fazer uma boa compressão do estado quântico. A boa compressão do estado quântico também é chamada de destilação do estado quântico, que é quando você reduz um estado quântico complexo a pares de Bell, combinações lineares de pares de Bell. Então, essas redes tensoriais, elas provêm uma parametrização conveniente para o espaço dos estados, que são relevantes quando você quer descrever a emergência do espaço-tempo. Aí vem umas contas, que eu não vou me alongar sobre elas, não são muito simples, apesar da aparência ingênua delas, né? Mas mostra que a entropia de von Neumann dá uma medida quantitativa do emaranhamento entre dois estados A e B. A representação gráfica tem um sentido também mnemônico, né, que te dá as formas de romper essa rede tensorial em estados emaranhados separados. A gente vai ver mais tarde, quando falar em filamentos, que é uma simplificação de um teorema da otimização linear dos anos 50, chamado fluxo máximo e corte mínimo. Esse teorema de fluxo máximo e corte mínimo vai permitir que a gente, mais tarde, identifique aquela fórmula de Rio-Takayanagi com filamentos quânticos. São duas maneiras diferentes de representar a mesma estrutura geométrica.
Isso pode apresentar, por exemplo, um sistema unidimensional. Essa é uma representação de um estado fundamental de um sistema unidimensional quântico, usando as redes tensoriais. Em 2008, um físico de Barcelona, chamado Guifré Vidal, introduziu uma classe de redes chamada de Ansatz. Ansatz, em alemão, é um chute. Né? Ansatz é uma proposta heurística de renormalização de emaranhamento multiscalar. Em inglês, deu esse acrônimo MERA, né? A partir de 2008, em que ele faz um mix agora da rede tensorial com o grupo de renormalização. É uma ferramenta muito poderosa quando você lida com sistemas quânticos. Ou clássicos também. Né? Eu já citei, por exemplo, que o Weinberg ele definiu um conceito chamado segurança assintótica, em contraponto à liberdade assintótica da QCD, ao tratar da relatividade geral. Seria um caminho para normalizar a relatividade geral, ou seja, encontrar um ponto fixo no fluxo da relatividade geral analisada segundo o grupo de renormalização, o RG. Então, todas essas hipóteses aí giram em torno de alguns, digamos, elementos fixos. A dualidade ADS-CFT é um deles. O outro elemento fixo, na verdade, é um método fixo. É do grupo de renormalização, RG. A mensuração do emaranhamento através da entropia de von Neumann. Todas essas abordagens se reúnem, né, na busca de uma definição de uma gravidade quântica. E aqui é um exercício de obter as equações de Einstein usando apenas o emaranhamento. Esse é um exercício que o Swingle faz naquele artigo dele, num espaço ADS, num espaço antes de Sitter, usando a fórmula de Hill e Takayanagi, que eu esqueci, que também é outro item sempre presente. Ele relaciona a entropia com a área mínima, que separa dois subsistemas emaranhados, A e B. Então, o espaço do buraco negro, que a gente já viu, do BTZ, é um caso particular de um espaço de Sitter em 3 dimensões. Em coordenadas convenientes, a métrica desse espaço ADS em 3 dimensões pode ser escrita daquela forma, e a gente pode calcular entropias de emaranhamento usando a fórmula de Hill-Takayanagi. Aí descobre-se uma relação entre variação de entropia e variação de energia, que é chamada de a primeira lei do emaranhamento, por analogia com a primeira lei da termodinâmica. Essa relação, não exatamente essa, mas uma relação entre entropia e densidade de energia, tinha sido uma proposta de um matemático da época da IBM, Landauer, né, que tentou encontrar uma
relação entre os microestados de um sistema de informação constituído por bits e a entropia desse sistema de informações. O princípio de Landau também é um outro item, né, que faz parte, é outro tijolinho que faz parte desse edifício, né, que se pretende usar para construir a gravidade quântica. É que o Swingle explica as hipóteses do argumento dele, usando a teoria de Mills também, a dualidade ADS-CFT. Faz a pergunta, por que emaranhamento? A questão é que o emaranhamento, além de ser um processo essencialmente quântico, é um processo não local, entre os graus de liberdade da CFT. Então, ele é necessário, se você tem uma mecânica quântica no local, que é o que demonstra a desigualdade de Bell. Né? A desigualdade de Bell demonstra que a mecânica quântica não pode ser descrita por variáveis ocultas, que são locais. Você tem que abrir mão do princípio da causalidade ou da localidade causal relativística e supor que a mecânica quântica admite fenômenos não locais. E o emaranhamento é essencialmente não local. E do ponto de vista da informação quântica, o que acontece? Como é que essa informação quântica daquele espaço antes de Sitter interno, no book, se conta codificada no emaranhamento não local da fronteira da CFT, na suposição de um sistema holográfico. E você não consegue, ao mesmo tempo, localizar essa informação quântica usando os testes locais. Você só consegue fazer testes globais. O Swingle sugere que essa resposta pode residir na correção de erro quântico. Correção de erro quântico é um procedimento que é fundamental ao aperfeiçoamento dos computadores quânticos, que são sistemas quânticos abertos. Né? Um computador quântico interage sempre com o ambiente, mesmo que você mantenha processador quântico próximo de zero absoluto, mas ele sempre vai estar interagindo com o ambiente, porque ele vai estar fazendo cálculos, ele vai estar analisando, né, um sistema externo. Então, essa correção de erro quântico ela é fundamental exatamente para minimizar o fenômeno da descoerência, o fenômeno que faz com que uma mensuração quântica perturbe o sistema quântico. Então, se esse emaranhamento no local está munido de um código de correção de erro quântico, isso explica que o próprio emaranhamento é crucial na construção da teoria quântica de campos, do interior desse espaço anti de Sitter, cuja informação está codificada na fronteira, holograficamente. E o Swingle vem com uma questão final: como detectar a emergência de uma geometria? Isso é um problema não resolvido. Não há um método ainda. E ele finaliza dizendo: as condições sob as quais possamos confirmar a hipótese de que o espaço-tempo emerge ainda devem ser formuladas. Não existe uma teoria sobre isso. Ele sugere várias abordagens, interferometria e assim por diante. E apresenta as prospecções futuras a partir dessas hipóteses, ou melhor dizendo, dessas especulações. Né?
Ele diz que o aumento do caso da gravidade antes de Sitter, que serve para a gente aprender como fazer uma análise consistente no nosso universo, não no universo antes de Sitter, fazendo depois o processo de limite contínuo, para obter uma versão contínua e suave da fórmula de Hill-Takayanagi, da entropia generalizada, né, que une a entropia de Hawking-Bekenstein com a entropia do emaranhamento de von Neumann, só aí você pode extrair a gravidade de forma inteira, de forma completa, a partir do emaranhamento. Então, não existe ainda um caminho para isso. A abordagem por redes tensoriais é um desses caminhos. Uma outra forma de analisar teoricamente essa emergência do espaço-tempo a partir do emaranhamento é na análise teórica de buracos negros. Uma das ideias é supor que o crescimento do interior de um buraco negro seja dual ao crescimento da complexidade computacional do estado da CFT que reside na sua fronteira holográfica. Então, há uma tendência atual de se utilizar fortemente a teoria da complexidade da informação quântica em conjunto com mais um elemento, mais um tijolinho dessa construção, junto daqueles outros todos que eu já citei. E aí supõe que pode ser que apenas o emaranhamento não seja suficiente para produzir a emergência da gravidade. Logo, a gente está andando literalmente no escuro. Aqui eu apresento o excerto de um trabalho de 2017 que usa exatamente a fórmula de Hill-Takayanagi, mas generalizada covariantemente por 4 físicos, por isso que ela recebeu essa extensão, esse acrônimo de HRRT. RT é de Hill e Takayanagi, o HR é dos outros 2 físicos que fizeram essa extensão. Então, na próxima sessão, a gente vai ver que essas correções quânticas levam à equivalência entre o significado geométrico dessa fórmula ET, da entropia generalizada, e de sua formulação covariante, a qual generaliza a fórmula da entropia de um buraco negro de Bekenstein-Hawking, usando agora a dualidade ADS-CFT e usando o significado físico do conceito de fluxo de filamentos de bits clássicos e quânticos. Esse conceito se apoia integralmente na teoria da informação clássica e na teoria da informação quântica. E no caso dessa quantização desses filamentos de bits clássicos, a correção de erros quânticos, que eu vou chamar abreviadamente Keck, que é o acrônimo em inglês, ela é essencial que seja aplicada para a gente obter essa representação alternativa. Então, a gente tem uma literatura bastante extensa a respeito disso, a respeito de correção de erros quânticos. Vocês podem obter no livro clássico, né, de informação e computação quântica, do Nielsen e Schwang, também conhecido carinhosamente pelos usuários de Mike e Ike. Mike, abreviatura de Michael, e Ike, abreviatura, apelido, né, de Isaac. Então, no Mike e Ike, vocês vão obter informações bastante copiosas a respeito da correção de erro quântico. Tem livros, inclusive, eu cito aqui um dos livros, né, do LaGuardia, de 2020.
editado pela Springer. Mas vamos saltar essas partes mais de cálculo, né? Quem tiver intenção de se aprofundar nisso, é só consultar as notas de aula. Aqui eu falo em síndrome de erro, falo em votação majoritária, isso tudo está explicadinho no Mike and Ike. Estou praticamente reproduzindo o texto deles. Não tem nenhuma novidade. E os teoremas que existem que regram essa correção de erros crônicos. Com a não permissão de clonagem de estados quânticos, a constatação de que erros quânticos são contínuos e a constatação óbvia de que medidas destroem a informação quântica. Então, aqui tem vários exemplos de erros e de correções de erros. Eu não vou me alongar sobre isso. O diagnóstico de síndrome, né, que é a detecção do erro, que são itens, essencialmente, de informação quântica que estão muito bem descritos no livro do Mike and Ike. Schmidt, correção quântica de erros, forma uma teoria, né, bastante extensa, como eu já disse, bastante documentada, tem muito texto, muita literatura a respeito disso, porque ela é absolutamente fundamental. Quando você quer esmiuçar a gravidade quântica, você precisa imergir, você precisa mergulhar na informação quântica. Estão intrinsecamente relacionadas. Teorema, dois teoremas cuja demonstração se pode encontrar no Mike and Ike, como eu estou expondo abaixo, e assim por diante. Aí eu entro um pouco na computação quântica, só para efeitos de consistência, mas não vamos também nos alongar muito a respeito, senão a gente foge muito do nosso objetivo central. Então, a gente viu como você pode descrever a gravidade emergente do emaranhamento e pode tentar também fazer o caminho inverso. A partir da gravidade, você obter o emaranhamento. Nesse sentido, há vários experimentos sendo feitos com pinças ópticas, né, que são sistemas em que você coloca em levitação nanopartículas, partículas com dimensões de nanômetros, né? São partículas macroscópicas, né? Mas por serem tão pequenas, espera-se que elas apresentem também propriedades essencialmente quânticas. O emaranhamento é um sério candidato a isso. Então, na Áustria, na Universidade de Viena, existe um grupo do Marcus Aspelmayer, que esse físico ele é diretor do Instituto de Quantum Optics and Quantum Information, IQOQI. Ele lidera esse Aspelmayer Group, que procura fazer o seguinte: eles levitam em uma câmara onde existe uma pinça óptica, né, que faz essas partículas dielétricas, né, são macroscópicas, ficarem sujeitas a um campo elétrico e o campo gravitacional em sentidos opostos. Então, elas ficam levitando. O que se espera com esses experimentos é chegar a uma fase de acurácia tal
que você consiga medir o emaranhamento quântico entre essas partículas, essas nanopartículas, né? Essas partículas macroscópicas. Esses experimentos estão progredindo, não apenas em Viena, existe também outro grupo no ETH, na Suíça, no Instituto onde o Einstein se formou, chefiado por vários físicos. E a eminência, físico com mais eminência nesse grupo do ETH é o Novotny. Então, esses dois nomes, Aspelmayer, na Áustria, e Novotny, na Suíça, lideram dois grupos que estão buscando medir a existência do emaranhamento entre duas partículas macroscópicas, embora pequenas, né? Nanopartículas, mas se isso for medido efetivamente, na presença da gravidade, será um passo adiante da demonstração de que a gravidade possui uma componente quântica. Ou seja, não está errado se supor que existe uma gravidade quântica. Falta muito para se obter resultados com certeza, né? Dessa gravidade quântica, mas os experimentos estão sendo refinados cada vez, há muito investimento nisso. O Aspelmayer recebeu um grande, o grupo dele recebeu um grande milionário em euros para fazer esse controle desses experimentos. Então, a gente está aguardando o resultado disso tudo. E aí, a gente vai entrar, já falamos da fórmula de Rio para carenagem, abreviada por fórmula RT, que é uma generalização da entropia de Roch-Bekenstein, acrescentando um termo de entropia de emaranhamento. A gente vai ver agora um enfoque alternativo, que é um enfoque de filamento de bits. Eu dou, a referência está aí, o archive, é um artigo de 2021, e o título do arquivo é Filamentos de Qubits e Emaranhamento Holográfico. Então, a gente vai ter muita coisa aí para discutir ainda, até o final do curso. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, então, a gente retoma a partir deste capítulo 4.